Tempo agora para análise neste jornal com o climatologista Carlos da Câmara, também professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Professor, que fenómeno meteorológico é este a que estamos a assistir, tão invulgar? Ora bem, é uma combinação de facto de várias ocorrências extremas. Portanto, em primeiro lugar, como pano de fundo, temos uma seca que vem desde há largos meses e que, se não é a maior seca de sempre, até agora os registros de 120 anos, mais ou menos a 2005, foi certamente a mais intensa e a mais extensa. Esta andará lá muito perto, portanto, se não estiver em primeiro lugar, estará em segundo. Por outro lado, temos uma onda de calor particularmente intensa, sobretudo pela extensão temporal. Portanto, vários dias. Bastantes dias, 4, 5 dias. Porque, quando eu tenho um fenómeno muito extremo, sei lá, uma queda de um avião, há de reparar com certeza que nunca há uma única causa. Quando eu tenho apenas uma única causa, há sempre um mecanismo qualquer de correção. De combate. Portanto, quando eficaz. há um acidente grave, é sempre uma combinação. Aqui é exatamente o que está a acontecer. Portanto, em primeiro lugar, se quiser perceber um fogo, pense na lareira lá em casa. O que é preciso para fazer uma boa lareira? Ter boa lenha, seca, ter boa caruma, e isso, a seca, faz com que neste momento a lenha esteja ótima para arder. Muito Depois combustível, no fundo. Exatamente. Aqui a questão do calor está também associada à umidade. A questão da umidade também é importante. Ora bem, é preciso haver temperaturas elevadas e a atmosfera está muito seca, porque isso é outro aspecto de uma chaminé, de uma lareira, é ter uma chaminé que fume bem e ter um fogo que possa ajudar a combustão. Portanto, neste momento, os ventos e depois uma atmosfera muito seca e muito quente faz com que a tiragem possa ser muitíssimo boa. Falta o terceiro elemento. Se não tiver uma acendalha e não lhe chegar um fósforo, não vai ter lareira. Portanto, o que acontece é que em Portugal continua a fazer-se demasiadas ignições. É importante perceber-se que a esmagadora maioria dessas ignições, ou uma fração muito grande, é de natureza negligente. Portanto, negligente quer dizer que quem faz a ignição não estava a pensar provocar um incêndio. Mas é uma ação por descuido que pode ser naturalmente uma queimada, queimar um sobrante. Também tem de ser responsabilizado. Professor, nós podemos esperar assistir a mais vagas do género nos próximos anos? Ora bem, o que acontece é isto. As alterações climáticas levam a modificações na probabilidade de ocorrência de determinados fenómenos. E há uma coisa que nós sabemos que vai acontecer na Europa Mediterrânica, é que vai haver mais secas, com mais frequência, mais intensas e mais extensas, e também vai haver mais ondas de calor. Portanto, a probabilidade de se conjugarem as duas coisas e de termos situação como a que estamos a atravessar vai ser mais provável. E Portugal não está isolado disso, como disse? Bom, portanto, vamos esperar ter verões, e não só verões, efetivamente, mais quentes, mais secos. Nesse sentido, o que é preciso fazer, o que é preciso repensar em termos de floresta e de estratégia para que saibamos lidar com um país mais quente e mais seco? Esse problema está identificado pelo menos há 20 anos. Eu trabalho neste assunto desde 91, em estreita colaboração com especialistas de floresta. Portanto, o problema está identificado, ou seja, o que nós temos é, da mesma forma que há bocadinho falei de um triângulo para a lareira, agora a nível mais longo temos outro triângulo, que é um clima que está a modificar-se, portanto, no fim de contas, mais secas, mais ondas de calor. Temos uma paisagem que mudou radicalmente. Se comparar uma fotografia de satélite de há 30 anos atrás com agora, vai ver que boa parte dos terrenos agrícolas desapareceram, há uma mancha florestada muito maior, há muito mais manchas de mato e, portanto, os terrenos agrícolas que serviam de um corta-fogo natural diminuíram drasticamente. Por outro lado, há uma população que desapareceu, portanto, ou que envelheceu. E, portanto, e ao mesmo tempo desapareceram as necessidades de se limpar naturalmente a floresta e o mato para necessidades, quer fazer a cama do gado, quer ter a lareira em casa, etc. Portanto, no fim de contas, há um desequilíbrio entre estes três lados do triângulo. Portanto, o que é que acontece? Um físico sabe que normalmente os sistemas, como um ser vivo
ou o sistema climático, quando há uma alteração, sei lá, quando tem calor, começa a transpirar. É uma reação para voltar a restabelecer o equilíbrio. Se tiver frio, começa a tremer. Se tiver um susto, o coração bate-lhe mais depressa. Com os sistemas deste tipo que duram no tempo, o que acontece é que eles reagem por forma a encontrar um novo equilíbrio. E, portanto, haver mais incêndios é a natureza, de facto, a querer corrigir o problema. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós quisermos ter uma convivência em que achamos que, de facto, os incêndios não é compatível com a nossa vida socioeconómica, temos que fazer alguma repensar. coisa. O que é que, na sua opinião, era urgente? Sabemos que há aqui várias coisas que falou que não são possíveis de resolver num curto prazo. Havia alguma medida urgente que pudesse ser tomada? O urgente é apelar à população que faça o menos ignições possíveis. Isto não vai resolver o problema, claro que não vai, mas é o mesmo que na estrada. Não faça manobras perigosas porque evitará acidentes. Portanto, esse é aquilo que temos que fazer. Uma atitude de vigilância, portanto, de fim de contas, de alertar as autoridades, mas, sobretudo, um comportamento responsável. Agora, o problema é que daqui a 2 meses, quando chegar de outubro ou chegar de novembro, nunca mais ninguém vai pensar no assunto. Ora, se é durante os meses de inverno que devemos preparar a floresta, limpando, etc. Eu diria que é durante estes meses que devemos refletir profundamente sobre qual o tipo de paisagem que devemos ter, qual o tipo de ligação, qual o tipo de valorização económica dessa paisagem, porque é preciso perceber que, de facto, nós damos valor àquilo que vale dinheiro. Portanto, enquanto não houver essa valorização, vai ser um problema que se vai adiando sucessivamente. Deixe-me só para terminar perguntar-lhe, nos próximos dias o Governo deverá decretar a situação de contingência até domingo. O que é que se prevê? Há uma descida de temperaturas, mas não é suficiente para estarmos sossegados? Não, é uma descida relativa que na prática significa pouco. Ora bom, amanhã vai ser um dia complicado. E depois, até dia 19, o que se está a verificar, e de facto os modelos de previsão meteorológica nos últimos anos têm melhorado extraordinariamente, portanto estou perfeitamente convicto que é o que vai acontecer. Vamos ver que a partir do litoral e depois começando a entrar para o interior, vai começar a baixar a perigosidade de se ter grandes incêndios. Mas, no entanto, o Nordeste transmontano, pelo menos até dia 19, vai continuar uma situação razoavelmente preocupante. Muito bem. Professor Carlos da Câmara, obrigada pela sua presença aqui em estúdio no Fala Portugal. Boa noite.